E aí galera, boa tarde, tudo tranquilo? Bom gente, voltando aqui né, com as nossas aulas online, beleza? Então, hoje eu quero continuar com vocês no tema da fotografia digital, tá bem? Estou preparando um material bem bacana, assim, na parte de fotografia, né, que é uma das áreas que eu trabalho. E eu acho muito interessante trazer para vocês um pouco desse conhecimento, né? Aí na aula passada a gente viu sobre fotografia em geral, né, sobre composição, né? E hoje a gente vai continuar nesse tema, só que dando uma outra abordagem, já vendo a parte das cores, textura e, e padrões também, tá? Então bora lá começar. Então, o tema de hoje, fotografia digital, cores, padrões e texturas, beleza? Ok. Então, gente, começando pela parte das cores, né? Bom, primeiro é bom a gente ter um entendimento, né, do que são as cores, qual é a função delas, para a gente poder saber trabalhar, né, a partir delas. Enfim. E como a gente sabe, as cores estão presentes em todos os lugares, né? Seja em mídias digitais, seja no mundo físico e tal, as cores estão presentes. E com elas a gente consegue transmitir diversas sensações, tá? Tanto que tem aquele ramo, né, de estudo que é da psicologia das cores, que trata bem disso. E a gente pode ver que as cores elas conseguem transmitir sensações, como tristeza, alegria, tranquilidade, agitação. Tá? Pode ser raiva, amor, medo, enfim, os mais diversos tipos de emoções que a gente consegue transmitir através das cores. Beleza? E além disso, elas podem ser combinadas de formas muito diferentes, né? De infinitas formas. Tá? Que pode ser utilizando cores que vão se complementar ou que vão, às vezes, até entrar em conflito, né? Uma com a outra, gerando algum tipo de contraste e tal, que é uma composição bem interessante também, certo? E uma característica muito importante é que elas são diretamente afetadas pela luz do ambiente. Tá? Como assim? Isso aqui a gente vai ver com mais calma, mais aí pra frente na aula, tá? Mas já vou adiantando que as cores que a gente enxerga, elas podem mudar dependendo com a cor da luz do ambiente, tá? Às vezes a gente enxerga algo que está numa cor, mas quando na verdade ela é de outra cor, ok? Só aquela percepção, aquela luz que fica com um determinado aspecto, mas que ela é diferente daquilo na verdade. Ok, continuando. A gente vai falar um pouco então sobre essa dinâmica das cores, tá? E para entender dessa dinâmica, é bom a gente lembrar lá daquele conhecimento lá de quando a gente era criança, do ensino básico lá, tal, que são as cores primárias, ok? Então, todo mundo sabe, né, que as cores primárias são essas três: vermelho, amarelo e azul, tá? Vermelho, amarelo e azul. Aí por que são primárias? Porque a partir delas a gente vai conseguir obter todas as outras cores do espectro visível, tá? Todas as outras cores que a gente conhece, a gente consegue obter a partir dessas aqui, beleza? Então elas são a base, ok? Isso aqui é só a gente lembrar daquelas aulas lá de quando a gente era criança, as aulas de cores, de tinta, né? Quando a gente começou a pintar, a gente começava com as cores básicas, né? E com essas cores primárias, se a gente misturar elas entre si, a gente tem as cores secundárias e, por conseguinte, as cores terciárias, beleza? Vou mostrar aqui mais um exemplo para ficar mais claro. Tá aqui, ok? Esse aqui é o círculo cromático, tá? É uma imagem assim que é muito importante vocês memorizarem mesmo, né? Como é que ela é, ok? O círculo cromático nada mais é do que um círculo que vai abordar todas as cores que a gente conhece, tá bem? Aí tem vários tipos de círculo. Tem alguns que eles fazem uma transição mais suave de uma cor para outra. Aí a gente consegue ver, na verdade, infinitas cores no mesmo círculo. E tem esses mais básicos, né, que eles vão dividir as cores todas certinhas, bem segmentadas. Beleza. Aí aqui a gente pode começar a olhar primeiro para as cores primárias, tá?
E tem aqui amarelo, azul aqui embaixo e vermelho aqui na direita, tá bem? Essas são as cores primárias. Aí o que acontece? Para a gente poder obter as cores secundárias, a gente precisa juntar duas cores primárias. No caso do amarelo e do azul, a gente obtém o verde, né? Aí está aqui bem no meio do círculo. Aí aqui do azul com o vermelho, a gente obtém o violeta, tá? Do vermelho com o amarelo, a gente obtém um laranja. Então, laranja, verde e violeta são cores secundárias. Beleza? Ok. Então, entendendo isso, aí é fácil perceber o que são as cores terciárias, né? As terciárias são união dessas cores secundárias junto entre elas, entre secundárias ou entre as primárias, secundárias, enfim. É só ver as que estão entre elas aqui, ok? Por exemplo, unindo o amarelo, que é uma cor primária, com o verde, uma cor secundária, a gente tem uma cor terciária, que é o amarelo esverdeado, como mostra aqui, esse exemplo, tá? Aí tem aqui do azul e do violeta, que a gente obtém o roxo, o azul arroxeado, ok? Também é uma cor terciária, tá? Aí isso aqui é só uma classificação básica ali das cores. Não quer dizer que a gente tem apenas essas cores aqui. Não. Na verdade, a gente tem um variado aqui de cores, na verdade, um número infinito de cores, na verdade, tá? Só que aqui a gente põe uma divisão básica. E são vários tipos de divisão. Tem a divisão do arco-íris, por exemplo, né, que são 7 cores, tá? Mas, na verdade, ali é só uma questão de divisão. Entre uma região e outra, tem infinitas outras cores, infinitas tonalidades, tá bem? Essa que é só a questão da gente se localizar. Aí aqui do lado até mostra aqui a localização, né, dessas cores aqui no círculo cromático. Primária, secundária e terciária. Ok? E para quem desenha, para quem pinta, é até interessante memorizar esse círculo aqui, mas se não conseguir memorizar, é bacana vocês pegarem, imprimir um círculo cromático e deixa guardado com vocês, deixa guardado na carteira, na bolsa, ou deixa espalhado pela casa, enfim. Porque é algo bem interessante da gente estar lá visitando aquela imagem o tempo todo para pegar referências das cores, ok? Para a gente ver como combinar elas direitinho, como é que fica mais legal ali a harmonia entre elas, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, ok? Beleza. Então, continuando aqui. Vamos ver. Ok. Então, a gente vai para os tipos de relação entre as cores agora. A gente tem relação de complementariedade, tá? Cores complementares, que são cores opostas no círculo cromático, tá? Por exemplo, a cor complementar do azul, laranja, tá? É a cor oposta a ele aqui no círculo cromático. Aí aqui do verde, por exemplo, é o vermelho, do amarelo é o roxo, entendeu? Aí assim sucessivamente. Aí, é claro que não precisa ser super certinho aqui. A complementar do azul é só laranja e pronto. Não, pode ser esse vermelho alaranjado, um amarelo alaranjado aqui também, tá? Basta estar ali naquela mesma faixa, naquela faixa do laranja, até ali no amarelo, tá? E para que serve usar essa complementariedade ali nas cores? É justamente para tu colocar cores opostas ali do círculo cromático e obter um maior contraste na sua composição, tá? Aí tem aqui alguns exemplos, olha. Tem aqui o amarelo, né, daqui da fruta, tá? E a cor oposta a ele é o roxo, tá? Usando aqui no plano de fundo. A ver que gerou uma composição bem interessante, né? E gerou um bom contraste aqui entre as cores também. Ficou bem interessante. E a gente tem outro tipo de relação, que é relação de analogia, tá? Cores análogas. O que seriam isso? São cores próximas do círculo, que são próximas ali no círculo cromático. A localização delas ali é perto uma da outra, tá?
Como exemplo disso, a gente tem aqui, por exemplo, o amarelo com amarelo esverdeado, com laranja, bem? Tem aqui o violeta com esse rosa, com azul arroxeado, enfim. Aí o verde aqui é a mesma coisa. Ou seja, basicamente, para pegar essas cores análogas, são essas que estão próximas no círculo cromático, tá? Vou mostrar aqui o exemplo, ok? Aí tu vê que é uma imagem formada basicamente por tons quentes, né? Que são os tons de amarelo, laranja e vermelho. Aí com isso a gente consegue um menor contraste, tá? E dar mais suavidade para a imagem. A gente pode ver que, como tem muita diferença ali de cores, aí acaba sendo uma imagem um pouco mais suave, tá bem? Beleza. Aí aqui a gente tem vários outros exemplos, mostrando a de complementariedade e analogia também entre as cores, tá? Nesse aqui, por exemplo, a gente tem duas cores complementares, que é o vermelho e o verde, tá? Que são opostas ali do círculo cromático. Na segunda aqui, a gente tem complementares também, que é o azul e o laranja. Aí observe que a gente tem um tom neutro aqui, né, que é da escada, que é meio cinza e tal. Aí as cores principais são azul e laranja. Aí a maior parte aqui é azul, aí laranja acaba se destacando bem mais por estar ali no meio do azul, entendeu? Aí assim tu consegue um destaque maior ali para a ação do modelo aqui, no caso dessa foto. A terceira aqui, a gente tem cores complementares, que é o roxo com rosa, e em tons mais azulados também, que a foto toda tá mais azulada, ok? Aí aqui a gente tem o verde com amarelo esverdeado e tal, e dá essa suavidade por causa que são cores análogas. Mais um exemplo aqui de cores análogas, que é a junção do vermelho com laranja, com o tom de pele deles também. E é importante observar que o tom de pele das pessoas é laranja, sempre vai ser laranja, tá? Independente se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, mas o tom de pele ele é laranja. Aí o que varia é se é mais claro ou mais escuro, é a pigmentação desse laranja. Tanto quando for editar em programas como o Lightroom, por exemplo, que permite editar uma cor de cada vez, se for mexer no laranja tem que tomar cuidado, né? Porque o laranja afeta diretamente a pele ali da pessoa, independente se ela é branca, se ela é negra, enfim, certo? Ok. Aí tem essa última foto aqui, que mostra um buquê. Aí é legal que ele faz uma mistura, né? Tem uns tons neutros aqui, que é do branco. Aí tem cores complementares, que é o laranja com vermelho. Mas tem principalmente as flores roxas, que elas ganham um belo destaque aqui, justamente porque elas causam esse contraste com o resto. Tu vê, por exemplo, que tirando a parte branca, né, a gente tem o vermelho e o laranja, que são cores análogas. Aí tem aqui os tons de pele da pessoa também, né, que são laranja. Aí o que acaba se destacando, sendo contraste aqui, são essas flores roxas, tá? Elas ganham um destaque bem especial por causa dessa relação. Beleza? Tranquilo. Ok, então bora falar agora sobre as cores da luz. Por que as cores da luz? Basicamente, as cores elas vão se comportar de formas diferentes se tu tá se tratando de pigmentação, ou seja, de tinta, né, cores físicas, ou então se tu está tratando de cores de luz, tá? Vão se comportar de maneira diferente. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, tá? Como eu disse, as cores da luz se comportam, né, um pouco diferente, e a gente vai ter esse outro perfil de cor que é o RGB, tá? Aí a gente tem aqui a divisão do vermelho, red, verde, green, e o azul, blue, RGB, tá? Vermelho, verde e azul. Aí essas três cores aqui é como se são as cores básicas ali quando a gente trata de luz, tá? Diferente ali daquelas que a gente estava vendo antes, que as cores primárias eram vermelho, amarelo e azul,
aqui é diferente, é vermelho, verde e azul, tá? Aí por que vai ser assim desse jeito? Porque assim, que essas três cores de luzes são básicas porque a partir delas a gente vai ter outras cores, ok? Por exemplo, unindo uma luz da cor vermelha e uma da cor verde, a gente vai ter uma luz amarela, tá? Ou seja, bem diferente do que a gente estava vendo em relação àquelas outras cores, né, de pigmentação. E quando a gente tem o verde e o azul, quando unidos, eles vão ter o ciano, que é esse azul meio verde bem aqui, tá? E a união do vermelho com o azul, a gente vai ter o magenta, que é essa espécie de rosa, ok? Aí o que acontece? Aí quando a gente pega todas essas cores e une, tá? Quando a gente pega três luzes, uma vermelha, uma verde e azul, e colocam juntas, aí o que acontece? Elas vão ter uma luz branca, vão resultar numa luz branca. Só olhar aqui no meio, certo? Aí é bem diferente de cores de tinta. Quando tu pega um monte de cor de tinta, bora supor que a gente pegou todas, as três primárias e pegou algumas secundárias e tal, e a gente juntou tudo, misturou. Aí que cor que a gente tem, geralmente? É uma cor preta ou cinza, né? Na verdade a gente perde a cor. Por quê? Que quando a gente tem pigmentação e a gente une todas as cores, na verdade vai resultar num preto, tá? Um preto ou algo perto disso, ou um cinza, alguma coisa assim. Aí isso é resultante de tinta, quando a gente fala de tinta, certo? Mas quando é de luz, que a gente une todas as cores, elas vão resultar na cor branca, na luz de cor branca, ok? Beleza, então entendido isso, a gente pode entender como é que funciona as telas, né? Algumas telas que, no caso não as de LED, né? Aquelas telas mais antigas. Por exemplo, aquelas TV mais antigas, de tubo e tal, se tu olhasse bem de pertinho, né, que não era aconselhável ficar vendo TV muito de perto, mas tu olhar bem de pertinho com uma lupa, tu conseguia ver essas estruturas bem aqui, tá? Essas estruturas são chamadas de fotodiodo, tá? Fotodiodo. Por quê? Essas aqui, elas que vão ser, entre aspas, os pixels ali da televisão, da tela, tá bem? Cada conjunto de três barrinhas dessa, elas vão dar informação de um pixel, ok? Ela vai transmitir como se fosse um pixel de luz pra gente. Aí olha as cores delas. A gente tem azul, vermelho e verde. Exatamente as cores aqui do RGB, tá? Então, quando a imagem é transmitida através de um painel desse, aí ocorre que cada barrinha dessa tem uma intensidade diferente de iluminação, tá? Aí, se elas estiverem com a intensidade total, imagina, todas aqui estão em 100% de iluminação, né? O azul, vermelho, verde, ou seja, vai estar por igual as luzes, né? Vermelho, verde, azul. Aí quando elas vão se unir, vão dar a luz branca, ok? Mas quando tem uma variação dessa intensidade da luz de cada barrinha dessa, aí elas vão dar cores diferentes, ok? Então, por causa dessa diferença de intensidade dos sinais elétricos que são levados para uma tela desse tipo, a gente consegue ver pontos de cores diferentes, tá? Desde o branco até o preto, até outras cores diferentes, como azul, magenta, verde, enfim. Aí esses pontos de luz aqui, aí juntos eles vão formar uma imagem, ok? Que vai ser transmitida para os nossos olhos. E quando a gente fala de imagem digital, a gente tem a substituição, né, dessa trinca aqui de objetos por um pixel, ok? Que é a menor unidade de uma imagem. Aí o pixel também ele é dividido em valores de R, G e B, em vermelho, verde e azul, certo? Beleza, isso é só para complementar, né, o que a gente está vendo. Então, bora ver o caso da luz do Sol, tá? A luz do Sol, ela é a união de todas essas cores, logo ela é uma luz branca, né? Como é a união de todas as cores,
ela está nessa parte bem aqui. É uma luz branca. Por mais que às vezes ela não pareça ser, só que essencialmente ela é branca. Aí, às vezes ela só tem uma mudança assim em termos do posicionamento, da composição da atmosfera. Por exemplo, no início da manhã ela é um pouco mais azulada e no fim da tarde ela é bem amarelada, ok? Mas a luz do sol ela é uma luz branca, tá? Tanto que se tu quiser saber como é exatamente a cor de alguma coisa, é só ver ela utilizando a luz do sol. Expõe ela à luz do sol, tá? Que não seja do fim de tarde nem do começo de manhã, que tu vai saber exatamente como é a cor, como é a natureza original daquela cor, tá? Da cor daquele objeto. Tá? Aqui, a luz branca define o aspecto básico das cores, como se fossem as cores verdadeiras, ok? Eu ponho verdadeiras entre aspas, porque cor ela é muita questão de percepção, né? Aí, por exemplo, a gente tem pessoas, né, que são daltônicas e enxergam as cores de maneira diferente, tá? Aí é tudo questão de percepção, ok? Aí isso vai variar com a nossa percepção e também com a luz ali do ambiente. E só um detalhe, que essa luz branca a gente não alcança ela apenas com a luz do sol. A gente tem as lâmpadas de LED, né, que elas são brancas mesmo, ou algo bem próximo disso, tá? A maioria das lâmpadas de LED, a não ser aquelas, né, que são necessariamente de outra cor, né? Mas a lâmpada de LED branca ela é realmente branca, então ela é muito útil para simular essa luz branca do sol, tá? É diferente, por exemplo, da luz fluorescente, que é a lâmpada fluorescente ela é meio esverdeada. A luz do flat, do flat já, a luz do flash, tanto do celular, de câmera e tal, é uma luz azulada, tá? Luz branca só do sol e também de lâmpadas de LED. Beleza. Aí falando um pouco sobre a decomposição da luz branca, que seria o quê? É pegar essa luz branca e dividir em todas as cores de luzes que fazem parte dela, né? Aí tem um exemplo aqui de um prisma, né? Vocês devem conhecer essa imagem aqui, para quem já estudou física, ou quem é fã do Pink Floyd também, né? Conhece essa imagem aqui, que representa o quê? Isso aqui é um prisma, tá? Que é uma forma que é um bloco ali de vidro, tá? Um bloco transparente que ele vai fazer? Quando um raio de luz branco ele entra aqui, ele começa a se dividir, começa a se decompor. Aí quando ocorre essa decomposição, aí ocorre essa divisão das cores que compõem a luz branca, entendeu? Ou seja, todas essas cores aqui, quando unidas, elas compõem a luz branca. Aí a gente tem um exemplo do arco-íris, que é justamente isso, que é a decomposição da luz branca. Como é que ocorre o arco-íris? Geralmente a gente vê quando faz sol logo depois de uma chuva, né? Aí isso ocorre por quê? Quando acaba de chover, logo que acaba, a gente ainda tem no céu um monte de partícula de água que ainda está suspensa ali na atmosfera, ok? Aí essas partículas de água elas vão funcionar como prismas. Aí quando ocorre de fazer sol, logo depois, aí essa luz vai bater nessas gotas de água e vai ocorrer essa decomposição da luz do sol, aparecendo o arco-íris, certo? Aí a gente divide, né, o arco-íris em 7 cores, tá? Só que basicamente, se a gente for ver, entre elas tem várias outras cores, então é um infinito de cores na verdade, tá? Mas a gente faz uma divisão ali de 7, que é aquelas que são mais perceptíveis pra gente. Beleza, então bora ver a parte mais relacionada com a fotografia mesmo, tá? E entender por que eu falei de tudo isso aqui. Enfim, a gente tem uma configuração muito importante nas máquinas digitais que é o balanço de branco, ou do inglês white balance.
que ele vai fazer? Ele vai equilibrar a cor da luz ambiente e obter as fotos com as cores desejadas, certo? Os modos de balanço de branco de câmeras buscam atingir o aspecto da luz branca. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa configuração nas câmeras, né, que é muito comum ter nas câmeras digitais, tanto profissionais, semi-profissionais, quanto as de celular, vocês podem procurar aqui, que tem, né, a maioria dos smartphones. O que a gente faz? Esse balanço de branco, geralmente ele vem automático. Quando ele está automático, ele pega as cores ali da imagem que a gente está vendo, né, quando vai fazer a foto, tá? E ele lê como é a luz daquele ambiente e tenta dar uma equilibrada para fazer com que aquela luz se comporte como se fosse uma luz branca, entendeu? Por exemplo, se a gente está num ambiente assim mais no fim da tarde, que está uma luz mais amarelada, aí tu vai tirar foto com o modo balanço de branco ativo, do automático aqui, por exemplo, tá? Aí ele vai pegar aquela luz amarela e deixar ela mais perto do branco, ok? Aí isso vai gerar mudanças ali nas cores da foto que a gente vai tirar, tá bem? Beleza. Aí aqui nas câmeras a gente também tem geralmente alguns outros tipos de balanço de branco. Tem, por exemplo, tungstênio, que é relacionado àquela luz incandescente, né, que é bem amarela. Fluorescente, luz do dia, nublado, flash e sombra. Ok? Deixa eu ver se mostra aqui, por exemplo. Ok. Aí como é que ele faz esse balanceamento? Tá? Ele é feito através das cores complementares do perfil RGB. Como assim? Assim, se a gente tem, por exemplo, no exemplo da luz do fim da tarde, que é amarela, né? Quando a gente vai tirar foto e a luz está amarelada e a gente ativou o ajuste de balanço de branco no automático, aí o que acontece? Ele vai ler essa luz amarela que está no ambiente e vai deixar ela mais azulada, ou seja, ele vai jogar mais azul na imagem. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso para poder meio que anular esse amarelo e atingir uma cor mais neutra, uma cor aqui mais próxima do branco, tá bem? Sem influência aqui de nenhuma outra cor, tá? A gente vai fazer uma foto no ambiente que tem uma luz, uma lâmpada fluorescente, por exemplo, desse jeito aqui. Aí o celular ou a câmera ela vai ler aquela luz que é esverdeada e vai jogar a cor complementar a ela, ou seja, magenta. Que é quando joga o magenta junto com o verde, a gente tem uma luz branca, certo? Beleza. Aí assim, sucessivamente. Deixa eu só ver se consigo mostrar para vocês um exemplo aqui. Ok. Aí aqui, nessa escala, a gente pode ver, tá? Um exemplo aqui que a gente tem nas lâmpadas de tungstênio, que são aquelas lâmpadas incandescentes, que são mais alaranjadas, elas estão nessa faixa aqui, tá? Nessa faixa aqui de cor, que é o laranja. A gente tem até essa questão da temperatura, né? Que a configuração pode aparecer em termos de temperatura em escala Kelvin, tá? Isso aqui, tipo, é importante saber se tu realmente quiser seguir algo assim, bem profissional, que for trabalhar com os aparelhos e tal, que eles fazem a leitura nessa escala, mas por enquanto pode deixar aqui só a nível de curiosidade. Essa aqui é a faixa de temperatura dessa cor aqui, tá? Aí aqui, seguindo aqui para a direita, a gente tem a lâmpada fluorescente, que é algo mais próximo aqui do verde. Tem o flash, que já está na parte azulada. Aqui da nuvem, que corresponde também à luz no ambiente nublado, é aqui
bem azulada, certo? E aqui das sombras é mais azul ainda, certo? Então o que acontece? Aqui foi o exemplo que eu utilizei, né? Então, o que vai acontecer? Que quando a gente a gente faz esse ajuste nas câmeras, algumas vêm com esse tipo aqui de ajuste de balanço de branco, né? Então, quando a gente coloca o balanço de branco configurado para nuvem ou nublado, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo para a câmera que aquele ambiente ele está nublado. Ou seja, a gente está dizendo que a luz naquele ambiente é azul, tá? Azulada, ok? E o que a câmera vai fazer? Vai jogar mais amarelo, para tentar equilibrar e deixar mais perto do branco, certo? Quando a gente diz que tá assim com sombra, tem essa configuração aqui de sombra ou shade em inglês, aí também é azul, aí ele vai jogar amarelo, só que vai jogar bem mais ainda, tá bem? Aí é diferente, por exemplo, quando a gente configura para essa opção aqui, luz do dia, tá? Que pode ser luz do dia, luz direta, ou então no inglês direct light ou sunlight. Que isso aqui, eu não disse que a luz do dia ela é branca, né? Então quando eu falo para a câmera que a luz daquele ambiente é branca, aqui que ele faz, se já é branca, ele não faz nada, tá? Ele deixa exatamente do jeito que está ali. Ou seja, se na câmera a gente quiser desligar esse ajuste de balanço de branco, é só a gente dizer para ele que a luz do dia, tá? Põe essa configuração lá, ok? Beleza. Olha, aqui a gente tem uns exemplos. Aqui, essa foto da esquerda, essa foto da garotinha, ela é uma foto amarelada, né? Tá iluminada principalmente com essa luminária aqui amarela, ok? E além disso, toda a composição da cena, tudo que foi utilizado aqui na cena tem uns tons quentes, né? Tipo, a parede é vermelha, tem as flores aqui vermelhas também. Aí tudo ali dá esse aspecto mais quente para a imagem, ok? Aí essa iluminação amarelada, ela vai contribuir para esse aspecto quente, certo? Ok, ficou uma composição bem legal, bem bonita e tal. Mas aí, se você quiser corrigir essa luz aqui, quer dizer, eu não vou falar corrigir, né? Porque não quer dizer que essa cor está errada. Mas se tu quiser atingir uma iluminação mais neutra, sem entender muito para uma cor ou para outra, o que ele vai fazer? Aí eu identifico aqui qual é a cor que está presente aqui na imagem, né? Qual é a cor principal da luz, ou seja, é uma cor amarelada, é uma cor quente. Então, o ajuste que ele vai fazer é jogando mais azul na imagem, tá? Então, quando ele adiciona azul na imagem, ele deixa a cor da luz um pouco mais próxima do branco, tá? Pode ver que essa lâmpada aqui está bem mais amarelada do que da segunda foto, tá bem? Aí olha como influenciou diretamente nas cores de tudo que está aqui incluído na foto, né? Eu disse lá no início que a cor ela é muito influenciada pela luz que a gente está enxergando, né? Pela cor da luz. Exatamente isso, ok? Olha, aí aqui o vermelho era muito mais vívido aqui nessa primeira. Aí aqui na segunda já está um vermelho assim mais apagado. Algumas flores estão até mais roxas, ó. Entendeu? Estão mais rosa, mais roxa. Justamente porque adicionei mais azul. Aí acabou alterando as cores da foto inteira. Ok? Beleza. Bora seguir aqui então. Um outro exemplo. A gente tem essa foto, tá? Tem essa foto aqui, que é essencialmente de cor de lâmpadas azuis, tá? Mas olha o que a gente tem. Tem aqui no meio essa iluminação mais azul, tá? Bem aqui. Deixa eu trocar aqui o marcador. Ela tem essa iluminação azul aqui nessa parte, ok?
E aqui embaixo também, né? Beleza. Só que aqui atrás eu tenho outro tipo de iluminação, porque está com outro tipo de lâmpada, ok? Enquanto aqui é azul, aqui do lado está amarelo. E aqui também, né? Nesse pedaço aqui também é amarelo. Então o que vai acontecer? Quando for fazer o ajuste, aí eu posso adicionar mais amarelo, que ele vai neutralizar mais a cor da luz desse azul, que está bem aqui. Entendeu? Aí olha, ficou bem mais próximo do branco. Essas luzes aqui perto da esteira rolante. Tá bem? Mas aí, por eu ter deixado a foto mais amarelada, no geral, o que aconteceu? Ah, aqui no meio, beleza. Aqui ficou mais neutro, né? Mais branco. Mas aqui do lado, olha como ficou. Na parte amarela, né? Aqui na parte amarela, ficou bem mais amarela do que estava antes. Então, como eu joguei o amarelo, aí ele ressaltou mais essa luz amarela, a parte amarela ali da foto, tá bem? Então, o balanço de branco ele vai ser baseado numa única cor, tá? Não dá para fazer de uma vez só em todas as cores ali do ambiente, não dá. Para poder corrigir essa daqui, tu teria que fazer algum editor de imagem, como Photoshop ou Lightroom, adicionar máscara e fazer um balanço de branco para cada parte específica aqui da imagem, tá bem? Beleza. Vou mostrar aqui um outro exemplo. Olha, isso aqui também. Uma cena iluminada pela luz de vela, tá? Que é uma cor quente, né? É basicamente ali laranja, amarela. E a gente tem essas cores aplicadas aqui, né? Tem um laranja aqui da pele dela, e é mais vermelho aqui nos dedos, na própria vela, que é vermelho, certo? Aí para atingir um tom mais neutro, eu tenho aqui, adiciono o azul, que ele é complementar ali do amarelo, do laranja. Aí eu tenho um tom mais neutro aqui na imagem, beleza? Aí aquilo, tu pode ali ver, né, qual a ideia que tu quer dar com a imagem, ok? Que aqui não dá para dizer exatamente, essa aqui tá errada, essa aqui tá certa. Não, depende muito do que tu quer. Tu quer, por exemplo, fazer permanecer na tua foto os tons quentes, aí tu deixa mais amarelo, ok? Se não quiser dar um aspecto mais neutro, tu deixa mais azul. Aí se quiser que parecesse mais uma cara mais frio, tons mais frios ainda, adicionava mais azul para deixar a foto mais azulada, ok? Beleza. Aí tem mais algum exemplo aqui. Olha, lâmpadas fluorescentes, tá? Que são esverdeadas. Aí a imagem toda aqui ela tá mais esverdeada, né? Que é uma contribuição não só da lâmpada, mas também das paredes, né? Que são pintadas de verde, acaba deixando tudo bem verde, né? Tá com uma cara assim meio de Matrix até essa imagem. Aí para tentar neutralizar, aí usa o magenta, complementado ao verde, tá bem? Olha, deixou bem mais neutro. Aí às vezes acontece tu não conseguir corrigir totalmente a cor ali daquela imagem. Tu vê que tem umas partes aqui que estão bem verdes ainda, né? Somente essas partes mais escuras. Ok? Beleza. Aí aqui tem um exemplo das aplicações do balanço de branco na câmera, tá? A gente tem aqui uma mesma foto tirada várias vezes. E em cada vez que ela foi tirada foi com um tipo de ajuste diferente, tá? Aí bora começar aqui do início. Essa primeira parte aqui corresponde a um balanço de branco ajustado para a lâmpada incandescente, tá? Que a lâmpada é bem quente, laranja. Então o que acontece? Como eu falei aqui para a câmera que essa luz aqui nesse ambiente é laranja, o que ele fez? Ele pegou e jogou bastante azul na imagem, ok? Aí olha, a imagem ficou bem azulada. Aí detalhe, se a luz do ambiente não for realmente aquilo que eu estou falando para a câmera,
Aí ele vai dar um aspecto diferente, tá? Tipo, a luz desse lugar aqui não era alaranjado. Não era bem laranja, como eu disse. Aí como não tinha laranja, aí ficou aparecendo só o azul. Entendeu? Tá, beleza. Aí pra gente ver exatamente como estava a cor do ambiente, só a gente vê aqui nessa direção, que é da luz direta do sol, né? E como eu disse, quando a gente diz para a câmera que a gente tem essa luz, que é da luz direta do sol, essa configuração ela vai desligar o ajuste do balanço de branco. Porque se a luz já é branca, não tem o que ele mudar na foto, tá bem? Então, as cores como realmente são aqui dessa imagem é aqui, nessa parte, ó, sol direto, ok? Agora fica mais fácil da gente entender esse primeiro. Se a luz estava assim desse jeito, tá? E eu disse que estava laranja, ele tacou um azul aqui na imagem. Aí ficou desse jeito bem aqui, certo? Beleza. Aí seguindo aqui, lâmpada fluorescente, que eu disse que ela é esverdeada. Aí tem essa parte bem aqui, ó, fluorescente, tá? Então, a imagem estava assim desse jeito, dessa cor. Aí eu disse, a luz ali é fluorescente, a luz é verde. Então, ele jogou um magenta. Aí a foto ficou assim, mais rosada. Ok? Aqui, sol direto, é o ajuste desligado. Aí seguindo para cá, ele vai deixando a foto mais amarelada. Aqui no flash, por exemplo. O flash ele é levemente azulado, então ele deixou a foto levemente amarelada. Aí quase não dá para ver direito, né? Mas está um pouquinho mais amarelado aqui que o normal. Nublado. A nublada ele tende também a deixar bem amarelada, né? Porque um aspecto nublado assim, ele é uma luz mais azulada, ok? Porque quando o céu está coberto de nuvens, a luz que acaba passando mais ali do sol, né, é o azul. É por isso que fica uma luz mais azulada. E aqui de sombra também. E quando a gente está na sombra, não é o escuro total, não, é só a sombra. O que a gente tem de iluminação lá não é a luz direta, é só que a luz que é rebatida de outros lugares, né? Então essa luz que é rebatida, ela é prioritariamente azul, é uma luz azulada. É por isso que quando eu falo que a gente está na sombra, ele também joga um pouco de amarelo, ok? Aí a foto fica mais amarelada, beleza? Aqui a gente a gente tá quase no final da aula, né? Faltam uns 15 minutos. Beleza. Então, acredito que não vai dar tempo, né, da gente ver tudo hoje, né, dessa aula aqui. Mas aí se não der, a gente pode ver numa próxima aula. Beleza. Aí aqui é uma dica que eu dou para vocês tentarem fazer em casa, né, brincar com essa questão dos jogos de luzes, das cores, enfim. A dica é, vocês podem pegar alguma coisa transparente e colorida, tá? Isso pode ser papel celofane, plástico, vidro, tá? Pode ser, sei lá, garrafa PET, qualquer coisa do tipo. Até lente mesmo de óculos vocês podem utilizar, tá? Mas alguma fonte de luz, tá? Pode ser uma luminária, lanterna, a luz do celular, uma janela, até mesmo a tela de algum aparelho, tá? Que aí vocês podem modificar a luz que vai estar sendo emitida desses aparelhos, desses objetos aqui, tá? Utilizando esse material transparente, ok? Aí utilizando essa combinação dos dois, aqui que tu vai conseguir. Tu consegue improvisar, né, uns filtros para fazer umas fotos bem legais, tá? Olha aqui. Aí todas essas fotos aqui são com filtros bem improvisados, tá? Aí tu consegue uns aspectos bem legais, né? Uns estilos bem bacanas ali das imagens, ok? Olha, aí esse aqui foi feito com um filtro azul, amarelo, um filtro multicolorido, né? É do azul, passa pelo amarelo, tem verde, tem roxo, enfim, tá? Fazendo o jogo aqui de cores tanto análogas quanto complementares, né? Tem aqui o segundo utilizando cores análogas, né, que são
basicamente roxo e rosa e vermelho, tá? Mesma coisa aqui embaixo também, esse aqui da ponta. Olha, isso aqui também é bem interessante. Se vocês tiverem uma câmera que tenha uma lente assim, né? Uma lente de fato, uma câmera profissional ou semi-profissional, é interessante quando tu pega um plástico, um papel celofane, tu coloca assim em volta da lente, assim como está aqui na foto. Ali gera esse como é que eu posso falar? Esse flare, tá? Esse flare colorido, que é essa luz ao redor aqui colorida, fica bem bacana. Beleza, galera? Ok. Então, deixa eu ver quanto ainda tem aqui da aula. Vamos as cores. Ok. Bora seguir aqui mais pedaço. Então, aqui como é que a gente pode utilizar essas cores na composição, ok? A gente pode tanto simplificar a composição dessas cores e deixar uma delas predominar, ok? Utilizando as cores análogas. Por exemplo, nessa foto aqui, basicamente aqui em vermelho, laranja e amarelo, né? Então é uma foto ali que remete a uns tons mais quentes. Então utilizar elas em conjunto ali numa fotografia fica muito interessante, né? A composição, tá? Aí gera esse certo equilíbrio ali nas cores, por mais que a ideia ali da foto seja outra. Por exemplo, isso aqui dá um aspecto bem quente, né? Bem de fogo e tal. Mas aí tem esse equilíbrio das coisas, que torna bem mais interessante. Deixa um aspecto mais intenso até, né? De acordo ali com a temática. Tem aqui outros exemplos, né? De fotografias com cores análogas. Ok? E utilizando essa simplificação, tá? Que tu não precisa colocar ali na foto um monte de objeto, um monte de item, todos coloridos, tá bem? Aí basta tu escolher qual tu quer seguir, tá? Qual aspecto de cores ali tu quer seguir e fazer essas cores análogas, né? Conversarem entre si. Como tem aqui o verde aqui embaixo, tem essa foto aqui que é essencialmente azul, atirando só aqui pelo amarelo da lua, né? Que também gera uma composição bem interessante. Olha, foto em tom de sépia, né? São um bom exemplo disso. Que são as fotos mais amareladas, que tem esse aspecto mais envelhecido, né? É um tipo de tratamento bem legal. Tem aqui, olha, o óculos óculos rosa, com um tapete aqui rosa também. Olha, isso aqui de Lego, só pegando as peças de uma cor só, fica bem interessante. Ok? Olha, mais outro exemplo. Usar cores suaves, tá? Que são os tons pastéis, tons neutros, como exemplo aqui, tá? Que a gente não precisa fazer a fotografia e fazer o tratamento dela, deixar as cores super saturadas, deixar as cores fortes. Não, a gente pode deixar as cores mais amenas, mais suaves, justamente para dar esse aspecto ali de suavidade, algo mais calmo ali para a imagem, tá bem? Aí a gente tem aqui tanto cores complementares, né, como a gente tem aqui o ciano, o laranja, ó, e o amarelo, quanto a gente tem cores análogas, tá? Mas todas elas dessas fotos aqui se propõem a composições mais suaves, em tons mais pastéis, tons mais neutros, ok? Geralmente eu acho muito legal utilizar esse tipo de coloração, principalmente em desenho. Às vezes em desenho eu gosto muito de utilizar umas cores menos saturadas, né? Elas são mais fraquinhas, assim. Acho bem interessante. Controle da temperatura. Cores quentes ou cores frias e utilizar o balanço de branco, tá? Utilizando o balanço de branco e colocando os objetos certos ali na cena, tu consegue dar um aspecto quente ou frio ali para tua imagem, tá? Aqui, por exemplo, um pôr do sol. O pôr do sol, ele já tem uma luz ali amarela. Então, a foto que tu fizer ali, se tu não corrigir, né, essa imagem e deixar mais azul, ela já vai ter esse aspecto mais quente, tá?
Aí tu pode até botar o balanço de branco aumentando o amarelo para deixar um aspecto mais quente ainda. Aí fica bem interessante. Aí tu vai acentuar as cores quentes ali da imagem, certo? Olha, tem mais uns exemplos aqui. Olha, utilizando o balanço de branco para deixar a foto aqui mais azul, mais azulada, né? Para combinar aqui com a neve aqui do lugar, né? Então é interessante deixar a foto mais azulada, né? Que vai conversar melhor ali com o ambiente, vai dar essa ambientação bem melhor da temperatura. Aqui o pôr do sol também. O pôr do sol ele já é amarelado, então é interessante tu jogar mais amarelo para dar destaque a essa cor que tem nesse horário, né? Nesse horário do dia, no final do dia. Aí esse aqui é a mesma coisa, né? Aspecto mais amarelado. Aí esse aqui, a modelo ela tá aqui numa roupa de frio, tá no meio do bosque e tal. Então é interessante dar uma cara ali mais de frio, né? Então tu pega o balanço de branco, joga mais ali pro azul, aí vai dar esse aspecto mais frio para a imagem, tá bem? Tá aqui outros exemplos. Esses aqui já fazem uma brincadeira ali entre as cores complementares. A gente tem aqui um ambiente mais frio, né? Uma cara mais fria, que é essa floresta aqui, que ela tá mais azulada, meio esverdeada e tal. Mas a gente tem um ponto de luz quente, tá? Que vem aqui dessa lamparina. Então gera uma composição bem interessante, né? Desse contraste aqui da luz amarela com o restante que é azulado. E a mesma coisa aqui, nessa outra foto. Que a gente tem a parte que mais dá sombra, que é azulada, que é onde o sol já quase não está pegando mais. E aqui é a parte que o sol ainda está aparecendo, né? Que é bem laranjado. Tá? Aí fica essa divisão bem interessante, né? Duas partes complementares aqui, azul, amarelo. Aí fica bem legal, né? Fica uma foto bem mais interessante. Tranquilo? Olha, outro exemplo aqui. Cores vivas. Não está dando de ler. Tempo de ler. Cores vivas sobre um fundo neutro. Tá? Aqui, olha. Basicamente, tu utilizar cores mais saturadas. Mas para poder destacar elas, tu vai utilizar alguma coisa, um fundo que seja mais neutro, ou mais escuro, ou que tenha menos cor, justamente para tu conseguir destacar aquela cor que interessa, tá bem? Olha, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem a senhora com umas roupas bem coloridas, né, bem chamativas, então a gente põe ela aqui no fundo mais escuro, ok? Justamente para não fazer o fundo competir em relação de atenção com as cores dela, tá? O fundo ele é só algo complementar, mas ele não é o objeto principal aqui, tá bem? Nesse aqui o fundo ele não é tão escuro, né? Porque ele é mais interessante, né, de se mostrar, porque tem essa questão de ser um prédio histórico e tal. Só que aí tu vê que aqui o fundo ele não tem muita saturação. A foto inteira não tem muita saturação, né? Tem uma cor mais neutra, mais jogada para o cinza. Aí dando destaque para a roupa vermelha aqui dos guardas, tá bem? E um outro exemplo aqui, que é um fundo escuro, tá? E a gente tem um ponto de luz aqui, né, que é em cima da pessoa. Aí tem as cores aqui mais vivas, né, que estão presentes nele, ok? Entrando em contraste aqui do fundo e ganhando um maior destaque. Beleza? Ok, gente. Então, aí a outra parte da aula vai falar sobre os padrões e texturas, né? Essa aula realmente é um pouquinho mais longa, né? Tinha muita coisa a falar, né, sobre cores. Aí eu vou fazer o seguinte, então vou fazer uma outra aula para mostrar para vocês, falar um pouco sobre esses padrões, como utilizar eles, o que são padrões e como a gente vai utilizar texturas também na fotografia, ok? E além disso, não sei se já nessa próxima aula, mas eu planejo trazer para vocês uma parte, né, de fotografia mobile, tá? Fotografia feita no celular, e também mostrar um pouco desse tratamento, do tratamento que é a pós-produção, né, da fotografia, tá bem? E nessa parte a gente vai ver
Deixa eu voltar aqui para o início, só para deixar. Assim. Então, aí nessa outra parte, nessas outras aulas, a gente vai ver como aplicar, né, isso que a gente viu nas outras aulas. Como aplicar as regras de composição, o jogo de cores nas fotografias, tá? Feitas com celular mesmo. Fazer umas fotos bem interessantes. E a gente vai ver como fazer o tratamento da imagem utilizando aplicativos do próprio celular, tá bem? E então é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado, ok? E espero que vocês tenham vontade mesmo de fazer essas fotos, né? Principalmente agora, né? Nesse tempo que a gente não está podendo sair de casa, né? Livremente e tal. Então, a gente vai buscar fazer, estimular vocês mesmo a produzirem e tal, aí dentro da casa de vocês, ok? E vamos ver que dá para fazer muita coisa bacana, tá? Fazer muita foto legal mesmo estando dentro da casa de vocês, tá? E utilizando o celular para isso, beleza, galera? Aqui a capa é até um exemplo, né, dessa última coisa que eu estava falando, dessa composição das cores mais fortes sobre um fundo mais neutro, né, quase sem cor. Aí é uma foto bem interessante, certo? Então, galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, até vocês podem comentar o vídeo aqui, tá? Se vocês tiverem de dúvidas, podem mandar aí nos comentários, tá bem? Que aí eu vou esperar acumular um pouco essas perguntas para responder numa aula só para deixar reservado uma aula só para isso, beleza? Tá? Então é isso, galera. Fiquem ligados nos nossos canais de compartilhamento, tá? Nos grupos e tal. Que aí as próximas aulas a gente vai estar anunciando lá e para vocês se programarem para poder assistir, beleza? Então é isso, galera, tá? Um abraço para todos vocês e se cuidem, tá? Falou!